E agora ainda falta a gente ver um tipo de incerteza associada, tá? Que a gente chama de incerteza combinada ou associada, que é aquela situação, ó, onde você tem quer obter uma medida, e essa medida ela não é uma medida lá que a gente falou do tipo A, né? Se você mede diretamente uma medida direta daquilo. Então, suponha, por exemplo, né, a gente quer expressar lá qual é o volume de um cilindro, né? Então, o volume desse cilindro, ele depende aqui do raio da base, R, mas depende da altura H. Né? O volume é π R ao quadrado vezes H. Ou seja, a gente pode falar que o volume é uma função que depende de duas variáveis. E suponha que eu queira dar qual é o volume desse cilindro, e eu tenho para o raio uma medida direta lá, que é do tipo, né? Esse raio é 2,73 mais ou menos 0,01 centímetro. A altura é 14,31 mais ou menos 0,01 centímetro. Então, cada uma das variáveis envolvidas no cálculo desse volume, cada uma tem o seu valor, só que cada uma tem a sua incerteza, que pode ou não ser a mesma, tá? Então, imagina, isso vai cair naquela situação que é assim, ó. Eu tenho volume que depende de raio e altura, ou seja, né, aquilo que você está calculando y, ele é uma função de algumas variáveis. Então ele pode ser uma variável x1, de uma x2, de n variáveis. Então, quando eu vou calcular, né, quando eu vou dar o valor de quem é o y, eu preciso conhecer cada uma dessas variáveis, mas conhecer a incerteza de cada variável para calcular qual seria a incerteza do meu resultado. Certo? Então veja, ó, para isso a gente tem que a incerteza, que a gente chama de incerteza combinada, né, da sua função y, ela é dada pela somatória de i igual a 1 até n, ou seja, temos n variáveis, né, da derivada parcial da função f, pensando naquela variável x ao quadrado, vezes a incerteza daquela variável x ao quadrado. Então, o que isso representa? Isso representa o seguinte, ó. Qual seria a incerteza quando a gente aplicasse aqui para o caso do volume? Qual que seria a incerteza do volume? Eu deveria fazer o somatório, ó, da derivada parcial da função para aquela variável. Então temos duas variáveis, né? Raio e altura. Então primeiro, quanto que dá a derivada da função volume pensando no raio? Se eu estou pensando no raio, π e o h são duas constantes. Derivada de r ao quadrado, caiu 2, é 2r. Então eu teria 2π RH, essa é a derivada da função volume pensando no raio, ao quadrado, que multiplica a incerteza do raio. A incerteza do raio seria o 0,01.
ao quadrado. Somatório, somatório. Então agora nós vamos fazer a mesma coisa para outra variável. Qual é a derivada do volume pensando na variável h? Na variável h, πr quadrado é constante. Derivada do h é 1. Né? Então ficaria o πr quadrado, é a derivada ao quadrado, vezes a incerteza agora do h. Qual é a incerteza do h? 0,01. Então a incerteza ao quadrado. Só que tudo isso... faltou aquela incerteza ao quadrado. Então isso aqui é a incerteza ao quadrado. Para o outro lado, então, eu transformo numa raiz. Substituo quem é o R que está sendo usado, 2,73. Quem é o H que está sendo usado, 14,31. E calculo qual a incerteza do volume. E aí, qual que é o volume? O volume é o valor do volume mesmo. Eu vou fazer π r quadrado 2,73 que multiplica o h 14,31, esse é o volume, mais ou menos esse resultado, a incerteza do volume. Então calcular o volume não muda, mas esse volume como resultado tem que ter a sua incerteza. Então a incerteza é calculada separadamente. Ao calcular esses dois é que a gente vai fazer de novo aquele equilíbrio para que exista apenas uma casa, um algarismo significativo lá para a incerteza. Então isso diz onde que vai ser arredondado o resultado do volume. Tá? Então agora a atividade que vocês vão fazer vai ser relativa a isso. Ao usar isso aqui para uma determinada expressão, eu vou deixar lá, né, no Moodle, tá? E aí vocês vejam qual é a expressão, aplicam isso, fazem o cálculo, bonitinho no seu caderno lá, né? Bate uma foto, manda para mim, atividade da semana feita. Ok? Vocês vejam todos os vídeos para poder fazer isso, né?